Senadores, companheiros e companheiras, senhor presidente, antes de tratar aqui do assunto sobre o projeto de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus, que nós devemos estar votando neste plenário no dia de amanhã, eu quero, neste momento, como procuradora especial da mulher aqui no Senado Federal, senhor presidente, fazer um pequeno balanço inicial ainda acerca da formação das coligações, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da legislação eleitoral do Brasil quanto aos 30% de vagas reservadas ao preenchimento de o gênero distinto, senhor presidente, porque tem muita gente que diz que é 30% das mulheres. Não. A legislação diz o seguinte, que 30% das vagas têm que ser preenchidas obrigatoriamente pelo sexo oposto, ou seja, poderia ser uma cota dos homens, mas, infelizmente, em decorrência da realidade do nosso país, essa cota é falada resumidamente como cota das mulheres. Nós, a bancada feminina, através principalmente da Procuradoria da Mulher aqui do Senado Federal, através da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, que reúne não só a Procuradoria das Mulheres na Câmara, mas também a coordenação da bancada feminina na Câmara, nós temos desenvolvido nesses últimos tempos uma forte campanha e, de forma permanente, o desenvolvimento dessa campanha por mais mulheres na política. O objetivo é buscar alcançar a igualdade entre homens e mulheres na sociedade, aumentando, sobretudo, a participação feminina nos espaços de poder. Afinal de contas, nós somos, no Brasil, mais de 110 milhões de brasileiras, representando 51,5% da população do país. Portanto, somos a maioria entre a população brasileira e também somos a maioria entre o eleitorado brasileiro. Mas não é essa a representatividade ou o percentual que leva à ocupação de cadeiras no parlamento brasileiro por parte das mulheres. Um resultado positivo, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, senhores senadores, foi a aprovação ainda no finalzinho do ano passado, de um projeto de lei que tomou o número da Lei 12.891, de 2013, intitulado e conhecido como a mini-reforma eleitoral. Prevendo, e nessa mini-reforma eleitoral nós aprovamos e incluímos, com forte apoio, sobretudo aqui do Senado Federal, o incentivo para as candidaturas femininas através de uma publicidade por parte do TSE. E neste ano, 2014, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu, através do rádio e da televisão, uma intensa campanha visando e estimulando uma maior presença das mulheres, estimulando para que elas disputassem ainda mais as eleições. E hoje, senhor presidente, alguns dias após encerrado o prazo para registro de candidaturas, eu venho aqui para dizer que, no que pese todo esse esforço, apesar desse esforço, o que não significa, entretanto, surpresa para nós, os partidos não atingiram a cota mínima de 30% nas coligações ou mesmo nos partidos individualmente, o que indica ainda os inúmeros desafios a serem superados para mudar a realidade brasileira. Foram cadastrados em torno de 13.642 candidatos para todos os cargos nas eleições de 2014. Desse total registrado no TSE, apenas 3.955 são mulheres, o que representa quase 29%. E, como se sabe, a legislação, e acabei de falar, a legislação eleitoral prevê
para partidos ou coligações que lancem pelo menos 30% de candidaturas do gênero diferenciado distinto. As estatísticas do TSE para 2014 ainda não foram totalmente fechadas, mas os números apontam que o volume de candidaturas masculinas é bem superior ao número das candidaturas femininas. Dos 118 candidatos a governador no Brasil, por exemplo, apenas 15 são mulheres, o que representa somente 13% do total. Eu quero repetir esse dado. São 118 candidatos aos governos das 27 unidades da Federação, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Destes 118, apenas 15 são mulheres, o que representa menos de 13%. Isso que eu estou falando de um universo que representa a maior parte da população brasileira e a maior parte do eleitorado. Outro fator preocupante é que, mesmo quando os partidos cumprem a cota mínima, muitas vezes são os homens que vencem os pleitos. Muitas legendas têm lançado as chamadas candidaturas laranjas, entre aspas, meramente para cumprir a cota mínima exigida por lei. Por essa razão, não destinam os recursos necessários para a campanha das mulheres candidatas e tampouco dão o apoio necessário ou o espaço na televisão para que elas pudessem ser eleitas. A Procuradoria da Mulher do Senado está engajada nessa luta, senhor presidente, como está a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados e tenho certeza, as organizações das mulheres em todos os parlamentos estaduais e municipais desse país. Nós estamos engajados porque entendemos que é urgente mudar esse cenário. Nós fizemos uma reunião, e aliás, não uma, várias reuniões com representantes, membros do Ministério Público Federal, com o Procurador-Geral da República, doutor Janot, com a Procuradora Ela, com tantos outros procuradores, pedindo providências para que as mulheres efetivamente participem e sejam mais ativas no campo político. E que providências nós solicitamos? Que fosse muito incisivo o Ministério Público Federal no sentido de cobrar dos partidos a efetiva participação dos 30% do gênero distinto e, portanto, das mulheres nas campanhas eleitorais e que não usem essas vagas e não preencham essas vagas com mulheres que só emprestam os nomes, porque isso é ruim para o partido, isso é ruim para as mulheres. Se não conseguem engajar as mulheres efetivamente no seio, na organização partidária, que busquem fazer isso, inclusive nos períodos eleitorais. Se a mulher é chamada a fazer campanha, garanta um tempo da televisão à mulher, garanta o mínimo de recursos do fundo partidário, seja de que for, para que as mulheres possam desenvolver a sua campanha, mesmo que timidamente. O pior de tudo é apenas usar o nome da mulher, fazer o registro da candidatura de uma mulher que depois não vai à luta, que não faz campanha, não porque não queira, mas porque não vê clima, não vê apoio nenhum dentro da sua própria agremiação partidária. Recentemente, eu já concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Aníbal, recentemente o Ministério Público, a partir dessas conversas, dessas reuniões, nos garantiu que a inclusão das mulheres na vida pública é uma ação prioritária de todos os procuradores eleitorais regionais e que haverá, sem dúvida nenhuma, haverá fiscalização dessas tais candidaturas laranjas, que isso será uma ação prioritária do Ministério Público. Esse foi um compromisso assumido perante inúmeras mulheres parlamentares federais que estivemos numa reunião que foi coordenada, inclusive, pelo doutor Janot, Procurador-Geral da República. E, senadora Aníbal Diniz, quero dizer da alegria de conceder a parte a Vossa Excelência que há pouco tempo me procurou, para que pudéssemos fazer uma grande articulação em prol do projeto que Vossa Excelência apresentou. Um projeto importante que garante pelo menos 1/3
das vagas aqui dessa casa à participação feminina. E é muito importante que projetos como esse, senador Aníbal, venham de homens e não só de mulheres, porque os homens também precisam entender que a democracia se faz com o direito à oportunidade igual de participação. Porque muitas vezes, dependendo do estágio da democracia, dependendo da cultura, não basta apenas o direito. É preciso garantir a oportunidade, porque direito não é sinônimo de oportunidade. Muitas vezes, o direito não se converte numa oportunidade. O que nós queremos é oportunidade às mulheres. Eu tive minha oportunidade de chegar até aqui, mas, infelizmente, a grande maioria das mulheres não tem essa oportunidade. Então, lutar por elas é lutar pela democracia. E lutar pela democracia não é uma luta só de mulheres, é uma luta de homens também. E, com muita alegria, concedo a parte a Vossa Excelência, senador. O tempo de Vossa Excelência está esgotado, mas em condescendência, Vossa Excelência, vamos ouvir a parte do senador Aníbal Diniz. Em seguida, vamos ouvir o líder Humberto Costa, que aguarda ansiosamente pela oportunidade de ocupar a tribuna. Depois eu só queria... Palavra de Vossa Excelência. Eu vou conceder a parte e depois eu também cortarei meu pronunciamento para que o nosso líder possa falar e estar na reunião de líderes, para onde eu irei também, que já deve estar começando daqui a pouco. Muito obrigado, senador. Senador Aníbal. Eu quero cumprimentar a senadora Vanessa pelo seu pronunciamento, primeiro pela legitimidade que Vossa Excelência tem para tratar do assunto, uma vez que Vossa Excelência já tem participado de tantos pleitos, tem tido a oportunidade de mostrar a presença feminina no Parlamento. E para reforçar alguns argumentos que são fundamentais para a gente combater certos estereótipos. Por exemplo, dizem que as pessoas, os homens ou a população não tem... Dizem, por exemplo, que as pessoas não confiam em votar em mulher. Como eu posso aceitar isso como verdadeiro se nas eleições de 2010 tinham 2 mulheres candidatas a presidente e tiveram 67% dos votos, contra 33% dos votos dados a 8 candidatos homens? Agora mesmo, nós temos, por exemplo, no estado do Acre, um ato muito importante acontecendo, porque nós temos o candidato a governador homem, mas a sua vice é mulher. A nossa candidata a senadora é mulher a perpétua. E nós temos que trabalhar essa discussão entre os homens, sim, do parlamento, porque são a maioria na Câmara e aqui no Senado, e se não tiver uma atitude de renúncia dos homens, no sentido de abrir espaço para as mulheres, decididamente elas vão levar desvantagem sempre por serem minoria. Por isso, a minha iniciativa de apresentar o projeto 132, e eu tenho certeza que nós podemos construir um caminho de vitória para esse projeto e mudar essa face do parlamento. Pela parte, senador Aníbal, mais uma vez cumprimento pelo projeto apresentado, que será uma forte bandeira da bancada feminina aqui dessa casa, não tenha dúvida de Vossa Excelência. Agradeço pelo tempo, presidente. Em homenagem, como já havia falado, em homenagem ao nosso líder, eu concluo aqui meu pronunciamento, mesmo porque voltarei à tribuna para falar novamente sobre o assunto, para falar sobre a prorrogação da Zona Franca em outras oportunidades. Muito obrigada, senhor presidente.